Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse trimestre, o segundo trimestre de 2011, estudando a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, escrita aí pelo pastor Elinay Cabral e tendo como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Estamos aí estudando o tema Movimento Pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Excepcionalmente hoje nós temos aí como comentarista desta lição número 10, o pastor Isael de Araújo. O pastor Isael de Araújo, ele tem duas publicações muito importantes a respeito do centenário das Assembleias de Deus no Brasil, que é o livro Dicionário do Movimento Pentecostal, editado pela CPAD, e também 100 mulheres que fizeram a história das Assembleias de Deus no Brasil. São dois livros importantíssimos. Para esse trimestre e para essa lição também, é muito importante o livro Histórias das Assembleias de Deus no Brasil, de Emílio Conde. Também o Diário de um Pioneiro, com o autor Gunnar Wingre. Temos aí o livro Movimento Pentecostal, as doutrinas da nossa fé, com o pastor Elinay Cabral. Temos um importante livro sobre esse assunto, que se chama Assembleia de Deus, Origem, Implantação e Militância, 1911 a 1946, do sociólogo cristão Gedeon Alencar, publicado pela editora Arte Editorial. Também indicamos a Enciclopédia Pará, de Jonas Borges e Simeia Borges. Assembleia de Deus, Nossa História. Nós estaremos então estudando, nessa lição de hoje, Assembleia de Deus, 100 anos de Pentecostes. Então a Assembleia de Deus está fazendo 100 anos e temos várias comemorações, e principalmente no local da Igreja Mãe, onde tudo começou, ali em Belém do Pará. Os missionários suecos que estavam nos Estados Unidos e depois vieram ao Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que eram batistas e que vieram ao Brasil, e quando chegaram ao Pará, por uma revelação de Deus, eles então iniciaram um trabalho evangelístico no Brasil, frequentaram primeiramente a Igreja Batista, de onde eram provindos, mas devido a um atrito doutrinário, porque eles haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, e quando foram ensinar sobre isso, então houve um atrito, como sempre aconteceu com as batistas tradicionais, nunca aceitaram a doutrina do batismo com o Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo em operação em nossos dias. Então houve esse atrito e houve aí uma separação devido ao batismo com o Espírito Santo, que começou a acontecer também com os nativos do Brasil, com aqueles que estavam no Brasil, com os que moravam em Belém e frequentavam essa igreja batista. Então, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre começaram a pregar sobre isso, falar sobre isso, quando eles começaram a falar português, aprender, então eles começaram a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. E então houve esse choque doutrinário e houve uma divisão, e eles então, na casa de Celina Albuquerque, começaram a fazer as reuniões, e numa madrugada Celina e uma outra foram batizadas com o Espírito Santo, e houve então assim uma divisão, e foi fundada então a Igreja Assembleia de Deus, que na época não era chamada Assembleia de Deus. Então foi fundada aí a Igreja Missão da Fé Apostólica. Em 11 de janeiro de 1918 foi registrada essa igreja oficialmente como Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, e depois então passou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas esse nome, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, foi iniciada devido ao nome que já havia nos Estados Unidos para uma igreja também pentecostal com o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. De onde
os missionários haviam vindo, pois estavam nos Estados Unidos procurando um emprego, procurando melhorar de vida, pois o seu país, a Suécia, estava passando por sérias dificuldades financeiras. E ali eles frequentaram então a Rua Azusa, onde receberam então o ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a atualidade dos dons espirituais. Eles, sendo batistas, não sabiam disso, não praticavam isso, não entendiam ainda isso. E ali então eles receberam essa doutrina mais pontualmente e, quando vieram então para o Brasil, vieram trazendo este ensinamento e aproveitaram o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que já existia nos Estados Unidos com esse nome. E eles resolveram dar esse nome também à igreja no Brasil. Não que a igreja dependesse dos americanos ou que fosse administrada pelos americanos, tanto é que a igreja no Brasil começou com os missionários suecos, né? Gunnar Wing e Daniel Berger eram suecos, e também os primeiros missionários que vieram ajudar Daniel Berger e Gunnar Wing eram suecos. Depois é que vieram os norte-americanos, que foram também ajudar, principalmente na parte de ensino bíblico e trazendo tecnologia para que fosse fundada a Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, a CPAD, que até hoje está aí confeccionando as nossas revistas de Escola Bíblica Dominical, onde nós temos aí os principais ensinadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil hoje. Se nós olharmos essa publicação do livro Assembleia de Deus, Origem, Implantação e Militância, do sociólogo cristão Gedeon, nós vamos ver que esse sociólogo diz que nessa época que se iniciou a igreja, 1911, os primeiros cultos, as primeiras reuniões foram realizadas então em residências, em alpendres das casas, né, das varandas das casas, debaixo de árvores, nas esquinas, no meio da rua. Então, nesses lugares não havia púlpito. Os oficiais, então, estavam no mesmo nível daqueles que estavam aí ouvindo a palavra de Deus, estavam participando dos cultos. Ele diz então: contudo, com o passar dos anos, a igreja cresce, começa a se institucionalizar, adquire um patrimônio, nascem então os cargos, surgem os trâmites burocráticos e, fatalmente, então, a problemática da disputa do poder se inicia dentro da igreja. E hoje nós estamos vendo aí o que aconteceu com o surgimento da política partidária dentro da igreja. Nós estamos já numa situação de comemorarmos o centenário das Assembleias de Deus, com a igreja metade de um lado e metade do outro lado, cada um fazendo uma festa separada. E talvez na próxima convenção geral tenha até que haver a participação da polícia, para que esse partidarismo, esse coronelismo, para que essa mania de ser rei, né, de passar aí, de se criar dentro da Assembleia de Deus, em várias cidades já, um sistema como se fosse de reinado, como lá de Israel. É como se fossem as congregações, aí as áreas onde estão as reuniões, as congregações, como se fossem tribos, e o presidente como um rei, que domina sobre as tribos, tendo em cada tribo aí um general e em cada congregação aí um soldado, um capitão, e então ele quer passar de pai para filho o domínio sobre a igreja, e mesmo que haja alguma norma, alguma lei, alguma coisa, dizendo que o período em que cada pessoa pode ficar na direção tenha terminado, mas ele vai fazer uma politicagem para permanecer.
Isso está acontecendo em todo lugar no Brasil. E, infelizmente, então, a política partidária entrou na igreja e Jesus já não é mais consultado a respeito da sua própria igreja, não é respeitado a respeito da sua própria igreja, já não está no comando da sua própria igreja. Os homens, então, querem dominar sobre as coisas de Deus, estão lutando por um reino terreno e não pelo reino de Deus, não pelo reino espiritual. A ganância financeira e a ganância por poder político suplantou, então, o desejo de servir a Deus. Então nós temos que parar um pouquinho e analisarmos. Será que nós estamos tão assim amantes de posição social, de riquezas terrenas? Será que nós já estamos considerando as pessoas pelo que elas têm? Será que o valor das pessoas é pelo que eles têm? A situação não está fácil. O formalismo religioso tem tomado conta aí dos nossos cultos. Existe um esfriamento espiritual. Existe uma supervalorização de cursos teológicos, de diplomas e principalmente de posição social, posição financeira dentro da igreja. Será que crescemos tanto em número de pessoas e agora estamos decrescendo na qualidade espiritual, na comunhão com Deus, na obediência a Deus, na humildade? O que está acontecendo com a nossa igreja? Nossa igreja está clamando a Deus por uma solução, clamando a Deus que Ele retire da sua igreja aqueles que visam lucro financeiro, aqueles que visam poder social, poder político. E Deus vai ouvir o clamor da igreja. E nós vamos ter uma mudança, se Deus quiser. Ó Deus, envia líderes, homens de Deus. Senhor, está tão difícil de achar homem de Deus. Ah, Senhor, precisamos de homens de Deus na nossa igreja. Como precisamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. 100 anos. Tão pouco tempo. O que temos feito da nossa igreja? Onde vamos parar desse jeito? Deus, tem misericórdia, Deus, da tua igreja. Não sei se o momento é para comemoração ou se para choro, lamento. Nós vamos passar o nosso questionário e depois vamos passar alguns vídeos sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil. Nós vamos aproveitar aí a aula do pastor Isael, dada no DVD da CPAD, e vamos aproveitar também alguns filmetes que estão aí na internet. Vamos colocar o endereço aí para você encontrar e vamos passar alguns trechos da criação da Assembleia de Deus no Brasil, da história da Assembleia de Deus no Brasil. Vamos então ao nosso questionário primeiro.